Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Descomplicando a Topografia, onde traremos mais um conteúdo específico da topografia e esperamos que esse possa auxiliar vocês no entendimento do assunto. Meu nome é Antônio Fragassi e é com muita satisfação que desenvolvo esse vídeo para vocês. Caso goste desse vídeo, não deixe de dar o seu like, bem como se tiver dúvidas, faça aqui o seu comentário, que na medida do possível vamos responder. Obrigado. Hoje vamos falar sobre diferenças entre área real, aquela que determinamos em campo, e a área legal, aquela que consta nos documentos cartoriais. Para isso, vamos falar um pouco sobre o principal método de levantamento utilizado na topografia, que é o caminhamento associado com irradiamentos, mostrando aí as diferenças entre os equipamentos e processos utilizados lá no passado e nos dias atuais, focando aí exatamente nos erros atrelados a esses processos que a gente desenvolve. Vamos apresentar considerações sobre o cálculo de área nessas duas situações. E por fim, vamos apresentar nossas conclusões. Venham comigo que eu vou mostrar um pouco dessa problemática que nos aflige na hora de apresentar serviços de topografia aos órgãos de interesse. Então faremos aqui uma breve introdução sobre esse assunto especificamente. Vamos apresentar os erros presentes nas medidas topográficas. Vamos falar sobre levantamentos topográficos antigos e modernos. Vamos falar sobre cálculo de área, as considerações finais e, por fim, as conclusões. Bem como apresentaremos aí as referências bibliográficas que foram consultadas para produzir este material. As matrículas de imóveis rurais devem, por força de lei, apresentar os elementos básicos para a definição de área e perímetro do imóvel, compondo aquilo aí que a Lei de Registro Público chama de especialização objetiva do imóvel. Assim, a especialização objetiva de imóvel ela consiste em elementos geométricos, ângulos e distâncias, e ou informações de confrontantes, que permitem recompor o perímetro do imóvel de maneira única. Ou seja, quando você abre uma matrícula, que você olha no cabeçalho dela, e essas informações, muitas vezes de rumos e distâncias, azimutes e distâncias, ou informações de lindeiros, que eles permitem que a gente recomponha a geometria a partir desses dados, a gente está tratando exatamente do assunto chamado de especialização objetiva do imóvel. Aqui nós temos um imóvel, a título de exemplo, onde nós temos aqui a descrição do imóvel. Então, ó, uma parte de terras com área de 2 hectares, 1 A e 58,40 centiáreas. Então, veja que a matrícula, ela informa, né, a metragem. Está informada. E se você também observar aqui, ó, ela vai dizendo aí, ó, desmembrada de área maior na Fazenda Santa Bárbara. Então, ela especifica a fazenda originária, de onde ela saiu. E também especifica aí, ó, as origens, ó, começa no marco número 4, cravado no bordo da pista de acesso, com rumo de 84 graus 21 NE e distância de 122,73 metros. Então veja que aqui nós temos informações de rumos e informações de distâncias. E se você continuar lendo, você vai ver que ele informa os vértices na sequência e informa aí os rumos e as distâncias. Evidentemente que esses elementos são importantes para você tentar recompor a geometria do imóvel. Isso não é garantia, olha só, isso não é garantia de que você vai desenhar de maneira única o teu imóvel. Porque tem muitos dados, muitas vezes, são errados. Né? É informado, por exemplo, um rumo errado, é informado, por exemplo, uma distância errada, e na hora que você começa a desenhar o perímetro do imóvel, você percebe que aquelas informações não conseguem fechar uma geometria. Além disso, se você começa a pegar essas informações, azimuts e distâncias, e calcular as projeções parciais, e depois fizer o somatório das projeções parciais em x e em y, o somatório das projeções parciais dar zero, porque o perímetro tem que iniciar no ponto e voltar ao próprio ponto. Muitas das vezes você vai perceber que isso não acontece. Então, nós temos problemas nos elementos fornecidos pela matrícula. Mas aqui eu estou me concentrando basicamente que essa matrícula, ela especifica os elementos necessários para recompor a geometria. Do ponto de vista da especialização objetiva, em tese, essa matrícula está ok.
O que não está aqui? Aqui não está exatamente a localização espacial dessa propriedade dentro da Fazenda Santa Bárbara. A Fazenda Santa Bárbara, ela é muito grande. E cadê esse imóvel? Onde ele se encontra? A matrícula apresentada, então, anteriormente, observada do ponto de vista da especialização, ela fica nos devendo a localização espacial. Ainda que a Fazenda Santa Bárbara possa ser identificada dentro do contexto geográfico, esse perímetro poderia ser colocado em várias posições dentro da mesma. Olha só, aqui está a Fazenda Santa Bárbara. Olha a dimensão da Fazenda Santa Bárbara. A pergunta é, esse imóvel, que está sendo descrito agora por essa matrícula, onde que ele se encontra aqui? Ele caberia aqui em qualquer lugar aqui. Então, está faltando uma informação importantíssima ali na matrícula. Ah, alguém poderia dizer, mas está sendo dados os lindeiros. Beleza, mas são os lindeiros de muitas vezes 30, 40 anos atrás. Esses lindeiros talvez nem existam mais lá. Então, é primordial, né, que os dados tabulários constantes na matrícula permitam que você desenhe ela de forma única. Às vezes não acontece. E na maioria das vezes isso não vai acontecer. Você vai perceber que as matrículas elas têm sérios problemas quando você começa a observar elas do ponto de vista da especialidade objetiva. O caso apresentado anteriormente corresponde a uma situação ótima e não ideal do ponto de vista geométrico, ou seja, existem na matrícula elementos que permitem recompor o limite do imóvel, mas a sua localização espacial não é informada. Contudo, isso não é uma realidade para a grande maioria das matrículas contidas no cartório. Quando você começa a trabalhar com documentos cartoriais, você percebe que a grande maioria deles não tem essa informação de maneira clara e objetiva. Então, elas não apresentam elementos que possam definir a reconstrução geométrica dos imóveis. No caso de ausência de dados tabulares para a reconstrução do perímetro, as matrículas passam a ser tratadas conforme a Lei de Registro Público como irregulares e sujeitas a procedimentos de retificação. Nesses casos, especificamente, levantamentos topográficos deverão ser executados, permitindo a geração de planta e do memorial descritivo do imóvel, bem como a confecção de declarações de respeito de limites. Ou seja, vai a campo, levanta o perímetro do imóvel, identifica os lindeiros, faz a planta e o memorial descritivo e faz um documento onde todos os lindeiros vão ter que assinar esse documento, inclusive na planta também. Assinatura com firma reconhecida. Evidentemente que o levantamento atual apresentará uma área diferente daquela constante de matrícula. Contudo, alguns analistas, no momento de análise de levantamentos topográficos atuais, insistem em desejar que a área real seja exatamente igual à área legal. Não dá, né? Infelizmente não dá. Em alguns casos, os produtos topográficos apresentados a esses órgãos têm sido devolvidos. E eles utilizam o argumento que a área real não é igual à área legal, mas não vai ser nunca. Não pode nem ser, entendeu? Esse problema especificamente é que motivou esse vídeo. A pergunta a ser respondida aqui é: por que a área real não coincide e nunca vai coincidir com a área legal nos documentos cartoriais mais antigos? Levantamentos topográficos antigos e modernos. Segundo a ABNT, levantamento topográfico corresponde a conjunto de métodos e processos que, através de medição de ângulos horizontais e verticais e distâncias inclinadas horizontais e verticais, com instrumentos apropriados, implanta e materializa pontos de apoio do terreno, determinando suas coordenadas, utilizando-se deste apoio para coletar dados de feições terrestres, naturais e ou artificiais, para efetuar a devida representação gráfica em planimetria e altimetria por meio das plantas topográficas. A técnica mais utilizada tanto na topografia clássica, aquela mais antiga, vamos chamar desse jeito, como na atual, ainda é o método do caminhamento, chamado de poligonação, associado à irradiação. Segundo Tula e Sérgio, a poligonação ela consiste em uma série de alinhamentos conectados por meio de vértices topográficos, que nós chamamos de pontos topográficos, materializados em campo ao longo de uma área objeto de levantamento,
sobre os quais os equipamentos serão devidamente instalados e orientados para poder obter aí a coleta dos dados dos pontos de interesse imediato. Um poste, uma árvore, uma calçada, um córrego, etc, etc. Ou seja, tudo aquilo que tem interesse de ser levantado em campo e apresentar, você vai pegar a partir dos instrumentos instalados em cima dos vértices desse polígono. É o processo de poligonação e é também associado aí ao método de irradiação. A NBR 3133, ela descreve as poligonais em 3 tipos, a tipo 1, tipo 2 e tipo 3. A tipo 1 e a tipo 3 são as mais utilizadas aí nos levantamentos de topografia de um modo geral. Tanto antigamente era assim, como atualmente é assim. Eu até diria que antigamente a gente usava muito a tipo 1, que são as poligonais apoiadas e fechadas em uma só direção e só o vértice, que é esse tipo de poligonal que aqui se encontra. Olha, essa poligonal aqui, ó. Você parte de um vértice de coordenada conhecida ou arbitrada, já vou falar sobre isso. Você tem um outro vértice onde você utiliza como orientação, por quê? Porque você mede o azimuth, né, do ângulo de entrada, e a partir daí, então, você percorre a tua área de estudo e volta ao ponto de partida. Essa é a poligonal chamada tipo 1. A poligonal tipo 3 é essa poligonal aqui, que você parte de 2 pontos de coordenadas conhecidas e chega em 2 pontos de coordenadas conhecidas. Algumas pessoas também chamam de poligonais enquadradas. Então, essas são as duas poligonais, vamos dizer assim, clássicas que a gente implementa em campo, né, ou executa em campo, para poder fazer levantamentos de topografia. Para que um trabalho topográfico seja único sobre a superfície física da Terra, isto é, para que os pontos materializados lá no terreno sejam posicionados de maneira única, sem que possam ser transladados ou rotacionados e confundidos com infinitos trabalhos topográficos, é necessário estabelecer algumas instruções iniciais, a fim de localizar no modelo adotado os pontos implantados. Ó, lembra da fazenda Santa Bárbara, que ela é enorme, aquela matrícula, ela não tem espacialização, então você pode jogar aquele imóvel em qualquer lugar dentro dela, que cabe, entendeu? Então aqui está o problema clássico. Como é que você elimina, como é que você resolve esse problema? Exatamente tratando aí as injunções iniciais do levantamento. Para levantar a indeterminação, deve-se estabelecer os seguintes critérios. Primeiro, especificar o ponto de origem. Olha aqui, ó. Esse ponto aqui é o meu ponto de origem do meu levantamento. E ele tem que ter coordenadas conhecidas. Latitude, longitude, altitude elipsoidal ou ortométrica, ou aqui no caso especificamente, coordenada este-norte UTM e altitude elipsoidal. Mas eu também preciso da altitude ortométrica, entendeu? E atribuir um vértice de orientação. Olha aqui, ó. Esse vértice aqui, ó, é o meu vértice de orientação, ó. Esse alinhamento que liga o ponto de origem do meu levantamento ao vértice de orientação, normalmente é chamado de base. Então você determina a base em campo. Coordenada conhecida, coordenada também conhecida. A partir desses dois vértices coordenadas conhecidas, você estabelece a base. E utilizando essa base, então você começa a desenvolver o teu polígono, ou tua poligonação. Ou seja, o ponto B, ele já vai fazer parte já, né, do alinhamento que você vai desenvolver em campo para poder implantar o teu polígono. Então, você determina esse ponto de amarração e o ponto de orientação, e dessa maneira você resolve todo o teu problema de injunção inicial para que o teu trabalho não possa ser confundido com inúmeros outros trabalhos dentro daquela região. A resolução da indeterminação atualmente é facilmente resolvida com equipamentos GNSS. A nossa vida está muito facilitada. Antigamente a gente não tinha isso. Né? Quem trabalhou no método antigo, lembra como é que a gente fazia isso em campo. Chegava lá no campo, batia um piquete, estabelecia a coordenada inicial 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, etc, etc. Pegava uma bússola e orientava o primeiro alinhamento. Pronto. Hoje, atualmente, com o uso do equipamento GNSS, você resolve todo o problema da injunção inicial no teu trabalho de topografia. Contudo, os levantamentos antigos, parte dessa determinação ainda continua. Porque a gente não tinha GPS para poder fazer isso para a gente. Pois os vértices de partida, na grande maioria das vezes, tinham coordenadas arbitradas. E a orientação era feita por meio de bússolas, tomando como origem o polo magnético terrestre. O desenvolvimento do traçado da poligonal deverá ser de tal forma que permita a distribuição de pontos de apoio em números e localização necessários às etapas posteriores de demarcação, levantamento de detalhes e georreferenciamento
resguardadas aí as distâncias máximas para as mesmas. Então nós temos aqui um exemplo, ó, o ponto de origem do meu trabalho, o ponto de orientação do meu trabalho, são dois pontos que foram rastreados com equipamento GNSS. A partir daí, então, eu desenvolvo uma poligonal em campo, cravando aqui, ó, piquetes em campo. Aqui é a minha estação 1, a minha estação E2, a minha estação E3, a minha estação E4, estação E5 e retorno ao meu SAT2, fechando aqui, ó, o meu circuito. Então esses pontos aqui, ó, são pontos de apoio da minha poligonal de levantamento, e esses são os vértices de amarração, né, que são os pontos de onde eu vou partir a minha poligonal. As estações de controle de uma poligonal de apoio, que é o vértice de amarração e orientação, deverão ser implantadas em locais seguros, monumentados por marcos de concreto ou pinos metálicos, com respectiva monografia descritiva do acesso e condições para a localização posterior dos mesmos. Então está aqui um exemplo, aqui ó, a gravação do marco de concreto em campo, o rastreio GNSS, e depois a confecção da monografia desse vértice, para que qualquer pessoa possa, com esse elemento, encontrar esse vértice lá em campo. Assim, o método do caminhamento utilizado ontem e hoje continua sendo uma forma adequada e funcional de obtenção de dados de topografia em campo. O que mudou ao longo dos tempos foram os equipamentos e o processo de orientação. Então, antigamente eu trabalhava com isso, hoje eu trabalho com isso. Daqui para cá tem uma diferença enorme. Equipamentos para medição de distâncias. Então, como é que nós medimos distâncias bem antigamente? Bem antes, bem lá mesmo, 60, 70 anos atrás. Olha só, corrente do agrimensor. Isso era de ferro, eram pedaços ligados por um elo, você esticava aquilo que tinha uma distância determinada. Existiam algumas marcações ao longo dessa corrente que você ia medindo exatamente as distâncias intermediárias. Isso, né, imagina você ter que arrastar isso no campo. Isso era um inferno fazer isso, né? Eu particularmente não sou dessa época, eu sou um pouco mais avançado aí no tempo. Aqui a gente tem uma precisão estimada, tá? Eu não encontrei na literatura nenhuma informação a respeito da precisão dessa medida, entendeu? Inclusive lendo os mais velhos aí, que é o Spartel, nem lá eu consegui encontrar referência sobre isso. Eu estou estimando aqui pelo bom senso, né, que aqui você tem uma incerteza de mais ou menos 30 centímetros, né, no comprimento de 100 metros. Né? Depois nós tivemos aí ó, um avanço nas medições de topografia, que foi o advento da taquiometria. Então a taquiometria permitiu aí que a gente fizesse medidas de maneira essa é a medida de maneira indireta, porque você não mede a distância efetivamente, você mede utilizando aí equações matemáticas definidas, a partir de leituras de ângulos em campo e leituras de fios estadimétricos, você então determina aí a distância entre o equipamento e a mira que você está lendo. Então a taquiometria, né, ela foi um processo que durou muito tempo e foi muito utilizada. Eu já usei a taquiometria quando comecei a trabalhar lá em 1975, quando eu fui da IMARC de Uruçuca, entendeu? Eu estudei na IMARC de Uruçuca e na minha época a gente utilizava exatamente os taquiômetros, né, para poder exatamente fazer coleta de dados, né, os equipamentos mais antigos, né? O Vasconcelos, né? Eu sou do tempo do Vasconcelos. Então, a taquiometria, ela dá aí uma incerteza, né, de uma medida de um vão de 100 metros de aproximadamente 5, 6 centímetros, entendeu? Essa observação aí já está já no Spartel, a gente já encontra referência sobre o erro atribuído a uma grandeza medida com estadimetria, entendeu? Então, eu particularmente, quando eu analiso esse campo, entendeu? Eu validava esse campo quando eu dava aula de topografia, eu fazia para os meninos fazer medições com taquiometria e depois puxar a trena. E geralmente eu encontrava aí 10, 15 centímetros, 7 centímetros, entendeu? Numa distância muitas vezes curta, distância muitas vezes de 30 metros, 40 metros, eu já encontrava, né, flutuações dessa grandeza. Isso aqui é uma estimativa teórica que o Spartel nos dá, tá bom? E aí, mais modernamente, nós temos aqui o distanciômetro eletrônico, né, que é uma medida eletrônica, né, feita com equipamento, né? E aí, eu peguei uma precisão aqui de um equipamento específico, tá? Eu não me recordo agora qual é o equipamento, mas a precisão dele ó, é 2 milímetros mais 2 ppm, ou seja, em um lance de 100 metros, nós temos aí uma precisão hoje da ordem de 2,2 milímetros. Olha só, compare essas precisões. Então, a grande maioria das nossas descrições, né, de imóveis rurais,
foram obtidas usando a taquiometria. E hoje, quando você vai levantar ela, você muitas vezes levanta com o distanciômetro eletrônico. Como é que se pode comparar isso com isso? E achar que as coisas têm que ser exatamente igual? Não dá. Vamos ter que ter bom senso aí. Nós temos que ter um bom senso para poder entender que são metodologias diferentes, empregadas em momentos distintos. Equipamentos de medição de ângulos. Então, ó, mais uma vez, ó. Antigamente, teodolito, precisão angular, 5 minutos. Leitura externa com vernier. Então você lia aqui, ó, no instrumento externamente, você tinha que ler. Tinha uma lupinha ali de aumento para que você pudesse ler o ângulo, né? Eram 2 discos ali graduados que você tinha que saber exatamente onde dava a coincidência. E você tinha um vernier que te ajudava a dar uma aproximação ou fazer uma estimativa mais precisa da tua leitura. Precisão desses equipamentos, 5 minutos. Aí nós temos aqui um equipamento já, um teodolito mais sofisticado, entendeu? Aonde você fazia essas leituras agora internamente no instrumento, e aí você tinha uma precisão aí de 30 segundos, entendeu? Lendo com o vernier. E aí nós temos aqui um outro avanço dos teodolitos, que é o teodolito digital, e aí você já tem uma precisão angular aqui, ó, de 10 segundos. E modernamente nós temos a estação total, uma precisão angular aqui de 2 segundos. Então veja que os equipamentos, eles têm precisões angulares distintas e diferentes. Na grande maioria das vezes, os trabalhos de topografia que a gente encontra aí antigos, foram desenvolvidos com esse tipo de equipamento ou com esse tipo de equipamento. Entendeu? Então, olha as precisões como são diferentes. Equipamentos de orientação. Nós temos aqui uma bússola de mão, né? Quem trabalhou no método antigo sabe como é que funcionava isso. Pegava a bússola, orientava ela no norte e lia um ângulo na própria bússola, né, para orientar o primeiro alinhamento. Qual é a precisão disso? 30 minutos a 10 graus. Isso aqui é uma estimativa, porque eu também não encontrei uma referência muito boa sobre essa precisão. Por quê? Porque depende das interferências magnéticas no local que você está trabalhando. Se você tinha um local que tiver interferência magnética, então você vai errar esse ângulo feio, entendeu? E hoje, como é que você faz isso? Você usa equipamento de GNSS. Você vai lá, rastreia 2 pontos, determina as coordenadas no termo desses 2 pontos, e a partir da coordenada do TM, você então determina aí o azimuth plano para poder orientar todo o teu trabalho. Conhecendo aí também a partir de equações específicas, você vai calcular aí, né, o ângulo entre o norte de quadrícula e o norte geográfico, e aí você também poderá encontrar também, né, o azimuth verdadeiro do teu alinhamento, depende do que você quer, entendeu? Geralmente a gente trabalha com o azimuth plano, né, em cima do sistema UTM para poder exatamente fazer desenvolver o nosso trabalho de topografia. Cálculo de área. A determinação das áreas de levantamentos topográficos sofreu considerável mudança no método de cálculo. Atualmente, as áreas são determinadas em ambientes computacionais, utilizando aí o cálculo analítico de áreas. Contudo, os procedimentos operacionais mais antigos se baseavam em métodos geométricos e ou mecânicos. Antes do advento da calculadora eletrônica, era possível fazer o cálculo analítico de áreas fazendo uso de tabelas de cálculos. Eu alcancei essa época quando estudava lá na IMARC. Em 1975, né, quando nós entramos no curso, a gente fez exatamente o uso de tabelas para poder fazer cálculos, ou seja, fazer a redução dado o azimuth e dada a distância, entrava em tabelas específicas para calcular as projeções dos alinhamentos. Aí a gente conseguiu então adquirir a calculadora, foi o que salvou nossa vida, né? Então com essa atividade era muito trabalhosa, a maioria dos técnicos fazia opção pelo cálculo de área gráfico ou mecânico com uso de planímetro, entendeu? O cálculo de área gráfico era fácil, rápido de ser feito. A gente pegava a nossa área e tratava ela como triângulos, e a partir então dos elementos básicos dos triângulos, então a gente então fazia a determinação da base vezes a altura graficamente e determinava as áreas dos triângulos e depois somava todas essas áreas. Ou, né, fazia uso do planímetro para poder exatamente determinar isso, né? Esses dois métodos foram bastante utilizados, né, em trabalhos antigos de topografia.
A partir então da inserção das calculadoras científicas na topografia é que se passou a determinar as áreas dos levantamentos de forma analítica, utilizando aí a fórmula de Gauss. Né? As calculadoras elas passaram a ficar disponíveis para a gente entre 1967 e 1972. Eu particularmente comprei a minha primeira calculadora em 1975. Né? E foi exatamente essa aqui, ó. Minha primeira calculadora, ó. A Sharp, essa aqui, que eu usava para poder exatamente fazer, né, as minhas contas. Mas tem aqui, ó, a Casio, a FX1 aqui, ó, uma das primeiras calculadoras que foi lançadas, a HP35 também, uma das primeiras calculadoras aí que foram lançadas, da Casio também, da Sharp. E quando elas entram no mercado, facilitou muito a nossa vida aí em termos de cálculo de área. O método de Gauss, ele corresponde ao método implementado na maioria dos softwares de topografia aí que calculam área em figuras planas. Entendeu? Então aqui nós temos aqui, ó, uma figura plana, um polígono, e a partir dessa equação matemática, envolvendo as coordenadas dos pontos, nós então determinamos analiticamente essas áreas. Ou seja, se as coordenadas do ponto 1, 2, 3, 4 e 5 não mudam, toda vez que você usa esse modelo matemático, a área é a mesma, não vai mudar, porque as coordenadas não mudam. Agora, se você diz para mim, olha, a coordenada do ponto 1 é x e y, mas atrelado a essa coordenada existe uma incerteza, e essa incerteza não está aqui dentro. Ela não está aqui dentro. Muitas vezes as incertezas das coordenadas obtidas nos levantamentos antigos, a gente não sabia quanto que elas eram. Essa informação é desconhecida. Então, se as coordenadas dos vértices do perímetro, elas têm incertezas, quando você joga aqui dentro dessa equação matemática as incertezas e propaga essas incertezas, evidentemente que aquela área que você está encontrando é um valor x acrescido de uma incerteza que você desconhece. Você pode até estimar, mas na grande maioria das vezes é desconhecida. Então, aquele número que nós encontramos, ele não é um número exato, até porque a gente não consegue encontrar grandezas exatas. Ainda que o método analítico seja exato, ou seja, as mesmas coordenadas sempre apresentarão aí o mesmo resultado da área, o uso da equação incorporará as incertezas do valor da área em função da precisão das coordenadas dos vértices. Quanto maior a incerteza em x e y, maiores serão as incertezas na área apresentada. Nesse aspecto, vale ressaltar que, do ponto de vista da teoria dos erros, quando efetuamos uma medida topográfica e atribuímos a ela um valor numérico qualquer, estamos inferindo sobre ela uma grandeza da qual não conhecemos seu valor exato, o real. E não importa o quanto possamos ser cuidadosos na obtenção das medidas e criteriosos nos procedimentos de tratamento e processamento dos dados, nunca vamos alcançar o valor real da grandeza. Isso não existe. Não existe grandezas reais. O que existe é uma estimativa da grandeza real. E você pode estar mais próximo ou não dessa grandeza real, dependendo das condições de coleta, tratamento e do tipo de equipamento que você está trabalhando. Ok? Dessa forma, as medições envolvidas na topografia, quer seja de distâncias e área, sempre vão abrigar erros, cuja flutuabilidade aceitável em torno de uma tendência central, nesse caso aí a média, está ligada diretamente à precisão com que foram coletados os dados em campo. O ideal é que toda grandeza pudesse ser expressa contemplando a sua parte estatística e probabilística do dado, ou seja, que o valor pudesse ser expresso através da sua média e a precisão com que esse dado foi obtido. O ideal seria isso aqui. Evidentemente que isso aqui não acontece. Quando a gente expressa as áreas, por exemplo, lá nas matrículas, a gente só expressa o valor numérico atribuído ao dado que a gente obteve. E como a gente não faz repetição do dado, a gente não levanta a área 3, 4, 5 vezes para poder encontrar uma área média, aquele valor numérico que nós apresentamos, ele é único. Só que nós não temos como obter inferência sobre ele, evidentemente. Por quê? Porque não houve redundância de dado. Então, aquele valor, ele, por si só, ele já é um valor que pode estar embutido dentro dele erros que nós desconhecemos. E, no entanto, né, muitas vezes as pessoas acham que aquele dado é daquela forma e o valor que tá definido ali é daquele jeito
sem levar em consideração, né, que o dado, quando foi obtido, seguramente ele está absorvendo ali incertezas que nós desconhecemos. Então essa grandeza final, definida aí como uma média de precisão, é exatamente o que seria o mundo perfeito na hora de apresentar resultados de coleta de dados de topografia. Evidentemente que isso não acontece, né, mas o ideal seria isso. Considerações. Nos documentos cartoriais, não se especifica aí como as áreas e perímetros expressos foram obtidos, bem como as incertezas atreladas a essas grandezas. Assim, a aceitação de que a grandeza expressa no documento trata de uma verdade irrefutável é ignorar todo o conhecimento da teoria dos erros, bem como das incertezas dos dados obtidos pelos equipamentos de topografia. Santos desenvolveu um estudo comparativo da variação do cálculo de áreas, fazendo uso da estadimetria com teodolitos óptico-mecânico e digital. Olha só o que o Santos fez. Ele foi a campo, pegou um perímetro, definiu 2 perímetros em campo e levantou esses perímetros com 2 tipos de equipamentos. Teodolitos, um óptico-mecânico, que é o mais antigo, e o digital, que é o teodolito mais moderno. E ele adotou, no cálculo da área, 2 métodos. O do caminhamento, onde ele caminha por cima do perímetro, e do irradiamento, onde ele estaciona o equipamento em um ponto e irradia os campos para poder determinar a área. Então ele fez uma análise entre 2 metodologias de coleta, poligonação e poligonação associada com irradiamentos, e utilizou 2 equipamentos distintos. E olha o detalhe, ele repetiu isso 3 vezes, exatamente para poder ter redundância de dados, para que você possa avaliar aí as incertezas no dado. Segundo os autores, o erro médio em percentual da variação da área em função do método do equipamento não foi superior a 2,1%. Ou seja, óptico mecânico e digital, comparando aí caminhamento e irradiamentos, a diferença de áreas encontradas por esses métodos não foi superior a 2,1%. Ou seja, no pior das hipóteses, no pior dos casos, né, comparando o pior de todos e o melhor de todos, essa variação aí foi de 2,1%. Evidentemente que ele não tinha uma testemunha, né? Ele poderia, por exemplo, fazer um levantamento com um equipamento mais sofisticado, por exemplo, com estação total, e estabelecer que o dado da estação total era exatamente a sua testemunha e comparar essa variação diária. Mas o que ele comparou foi 2 equipamentos distintos. Consideramos que nós podemos trabalhar aí com um intervalo de confiança de 90%, a flutuabilidade esperada entre esses 2 equipamentos é de 1,4% em torno da tendência central. O que eu estou querendo dizer? Que quando você pega 2 teodolitos distintos e faz um levantamento entre eles e vai comparar os erros em termos de áreas, você estima que você tem um intervalo de flutuabilidade de 1,4%. 1,4% comparando equipamentos. Desta forma, a troca de equipamentos com a metodologia de coleta de dados influenciou a área obtida. Mas essa variação ela ficou no máximo 2,1%, comparando os piores casos com o melhor caso, e um intervalo de confiança de aceitação de 1,4%. Tem um outro trabalho aqui do Gazzarotto, que nesse trabalho especificamente ele compara 3 equipamentos distintos, ou seja, o teodolito, estação total e RTK, que são os métodos tradicionais aí que nós temos de coleta de dados em campo para poder encontrar área e perímetro. O teodolito, que é o modo mais antigão, a estação total e o RTK, que são os 2 ainda que estão em voga. O RTK é o mais sofisticados aí, né, em termos de coleta de dados. Analisando a variação para o mesmo perímetro, né, ele pegou o mesmo perímetro e fez uma análise, fez um levantamento com os 3 equipamentos e comparou essas áreas. Né. Aqui ele não fez repetição de dado. Né, então aqui, né, quando ele fez, ele só fez o dado uma vez. Ele podia ter repetido esses dados várias vezes, ou seja, levantar o dado com estação total várias vezes, levantar o mesmo perímetro com teodolito várias vezes, com RTK várias vezes, para poder analisar qual que é a flutuabilidade, por exemplo, de teodolito, de estação total e de RTK no levantamento do mesmo perímetro. Mas
Comparando a área que ele levantou com o teodolito e a área que ele encontrou com estação total, ele encontrou uma diferença de 3,9% de área. Ou seja, se você pega uma área de 1 hectare e aplica 3,9%, você vai ver aí exatamente qual é a variação que dá você usando equipamentos distintos, diferentes. Então, não houve uma repetição de dados, por isso não tem como avaliar as incertezas de cada método especificamente. Com isso, a gente nota que os estudos apresentados que a flutuabilidade do valor da área é inerente ao processo de medição, bem como entre metodologias empregadas, caminhamento e irradiamentos, e os equipamentos, evidentemente, estação total ou teodolito. Eu nem estou falando aqui de GPS. Desta forma, a aceitação da flutuabilidade natural e o conhecimento de limites aceitáveis para essa variação permite ao analista ter segurança na análise de produtos topográficos. Então, se você, analista, sabe que os dados vão flutuar, eles vão flutuar. É natural que eles flutuem. Mas existe uma flutuabilidade que eu posso aceitar. A partir daí, não. Aí eu posso dizer, olha, o dado tem algum problema ou a área não condiz a área efetiva que você tem de documento. E a partir daí, então, eu digo, olha, tem que resolver esse problema primeiro. Mas, simplesmente, achar que aquele valor numérico expresso na matrícula é irrefutável, é você ignorar um monte de coisas que acontecem por aí. Principalmente a teoria dos erros. Conclusão. As áreas e perímetros expressos em uma matrícula não são exatos. As grandezas angulares, lineares e de superfícies determinadas pela topografia possuem incertezas que dependem dos equipamentos e metodologias utilizadas para coletar, tratar e processar dados. A comparação entre medidas antigas e novas devem ser feitas fazendo uso de um intervalo de aceitação de grandezas. Estudos apontam que variações de até 5% entre áreas antigas e áreas novas são justificadas pelas diferenças entre métodos e equipamentos. Aqui estão as bibliografias que eu consultei para exatamente produzir esse material. Obrigado aí pela atenção de todos os senhores e espero que esse vídeo ajude nas atividades do projeto de engenharia de modo geral. E espero vocês nos próximos vídeos. Obrigado.